Seja bem-vindo. Seja ouvindo A turma do do sétimo ano. sexto do ano. Oh, Oi, seja bem-vindo à turma do sétimo ano. O nosso tema desse ano é A Terra está tremendo. E os subtemas são vulcão, tsunami, terremoto e mudança de relevo. Agora vocês vão conhecer um pouquinho sobre tsunami. Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre o tsunami. Eu vou falar como acontece o tsunami. Primeiramente, como é a formação. Um terremoto, erupção vulcânica ou deslizamento no fundo do mar movimentam uma grande quantidade de água, causando as ondas, que se espalham rapidamente pelo oceano. Quando elas se aproximam da costa, ficam mais altas e mais lentas, tendo assim o tsunami, que chega à costa causando destruição. Os países com maior ocorrência de tsunamis e que possuem plano de governo para lidar com esses eventos são, em geral, aqueles localizados no Círculo de Fogo do Pacífico e regiões costeiras do Oceano Índico. Os planos de governo para diminuir essas catástrofes geralmente incluem sistemas de alerta, planejamento urbano e ordens de evacuação. Uma informação sobre o tsunami é que normalmente a primeira onda, muita gente acha que ela é sempre a que mais causa dano, mas na verdade pode existir uma segunda onda que pode causar 2 vezes mais os acidentes. E também existe um fenômeno em que a maré puxa tanto para poder fazer uma onda que ela pode sem querer mostrar algumas partes do oceano, tipo como piscinas e alguns buracos onde os peixes se escondem. O maior tsunami já registrado ocorreu em 9 de julho de 1958, na Baía de Lituia, no Alasca. Ele foi causado por um deslizamento de terra após um terremoto de magnitude 7,8. A onda atingiu os incríveis 524 metros, maior do que muitos arranha-céus. Embora ocorrido em área pouco habitada, o evento demonstrou o poder devastador da natureza. Como ela falou, o tsunami, quando ele puxa, ele vem a primeira onda e a segunda. A segunda, quando ela vem com muita mais pressão que a primeira. Com isso, pode causar destruimento de casas, arranha-céu e lares. A primeira coisa que você deve saber é como avistar um tsunami. As ondas vão ficar menores, o mar vai recuar mais, e aí, conforme a longevidade, o mar vai aumentando sua profundidade. A segunda coisa, você tem que ir, para você se proteger de tsunami, subir em lugares altos, em picos altos, em prédios, ou até em estruturas altas. Você pode se proteger dessa forma, porque eles têm barras figadas no chão. Mas se você está com medo de tsunamis, relaxa. No Brasil não tem tsunamis porque a gente mora muito longe do Oceano Pacífico. O vulcão é uma abertura na superfície da Terra, onde saem lavas, cinzas e gases. Isso é chamado de processo de erupção. Outra característica dos vulcões é quando eles estão inativos ou dormentes, que é quando eles não têm erupção. Esses processos podem durar de centenas a milhares de anos. Olá, bom dia. Eu vou falar os 5 principais vulcões do mundo. Primeiro, Vesúvio. Segundo, Etna. Terceiro, Stromboli. Quarto, Fuego. E quinto, Taos. As consequências de erupção vulcânica são diversas e podem ser locais ou globais, afetando a natureza e a saúde dos seres humanos. Uma erupção vulcânica pode causar destruições de infraestruturas, desastres naturais, perdas de vidas e alguns deslizamentos de terras e tsunamis. Eu e minha equipe nós iremos falar sobre o terremoto. Eu vou explicar para vocês como o terremoto começa. O terremoto inicia quando há um acúmulo de tensão entre as placas tectônicas. Quando esse acúmulo ultrapassa o limite das rochas, causa uma liberação repentina de energia, fazendo o solo tremer. O maior terremoto já registrado no mundo aconteceu em Chile, no 22 de maio de 1960. Esse terremoto causou tsunamis que atravessaram oceanos e atingiu incríveis 9,5 na escala de Richter. Causou muitos danos, deixando milhares de pessoas desabrigadas. Esse foi um evento que marcou a simbologia mundial. Eu vou falar sobre o terremoto mais recente. O terremoto mais recente ocorreu em 14 de maio de 2025. No mar Egeu, perto da ilha de Creta, na Grécia. Teve magnitude 6 e foi sentido por várias regiões, como Creta, Carpes e parte da Turquia.
Autoridades emitiram um alerta de tsunami, mas não houve danos graves nem ondas registradas. A gente ficou com mudanças de relevo e quem vai falar primeiro é a Sofia. As mudanças de relevo são processos naturais que ocorrem ao longo de muitos anos, quando não são formadas a partir do desmatamento e outras obras humanas, que contribuem para o aceleramento do processo em relação à forma natural de acontecer. As mudanças de relevo podem ser formadas a partir de forças externas, chamadas exógenas, e internas, chamadas endógenas, sendo as exógenas por meio de intemperismo e erosão, e as endógenas por meio de vulcanismo, tectonismo e abalo sísmico. Agora eu vou falar sobre o que é o intemperismo, erosão e sedimentação. O intemperismo é o desgaste de materiais por meio dos agentes externos, que são água, temperatura e etc. Tem vários outros. Já a erosão é o transporte de materiais desgastados por meio da água ou do vento, das rochas ou do solo pelo intemperismo. E a sedimentação é o depósito de materiais em certo local. As montanhas, como conhecemos, são resultado da orogênia, um processo de dobramento e elevação da crosta terrestre para formar a superfície, em áreas de placas tectônicas. Agora eu vou falar um pouquinho o que é depressão. Depressão é uma área de relevo que fica abaixo do nível das regiões ao redor dela. Ela pode ser formada por acidente de rios, vento, chuva ou movimento da terra ao longo do tempo. Existem dois tipos principais, depressão absoluta e depressão relativa. Depressão absoluta fica abaixo do nível do mar. Depressão relativa fica abaixo, em cima do nível do mar, e mais baixo do que o entorno. Mas como as mudanças de relevo podem nos prejudicar? Elas causam deslizamento de terra, prejudicando a nós, principalmente nas áreas de riscos e aos animais que vivem por perto. Agora eu vou falar 4 curiosidades que eu separei bem legais sobre mudança de relevo. A primeira é que montanhas ainda estão crescendo. Um exemplo são as cordilheiras do Himalaia, onde tem o Monte Everest, que cresce milimetricamente por ano, imperceptível para a nossa visão. A segunda é que os rios podem formar cânions impressionantes. Um exemplo é o Rio Colorado, que formou o Grand Canyon ao longo de milhares de anos. Terceiro é que os desertos eles andam. O vento move as dunas de areia, mudando o relevo constantemente. E a quarta é que ainda tem ilhas em formação. Um exemplo é a ilha de Lo'Hare, sul do Havaí, que é um vulcão submerso que poderá emergir há alguns milhares de anos.